ao canal do Cookie Art Show. Eu sou a Lara Parodi e tô aqui para passar alguns conhecimentos para vocês. Já se inscreve no canal e dá um joinha aí nos vídeos que você assistir. Eu espero que você curta muito todas as informações que tem aqui. Curtiu? Manda para um amigo ou para uma amiga para eles também fazerem parte da nossa comunidade. E vem comigo, vem se divertir, vem aprender. Vem. Bom, por que eu escolhi fazer o glaze dessa vez? Na realidade, eu fui apresentada ao glaze na minha primeira CookieCon, em setembro de 2015. Quando você vai para a CookieCon, você compra as aulas extras. E eu, quando fiz a inscrição, eu nem sabia que tinha aulas extras, quer dizer, eu sabia que tinha aulas extras, mas eu não sabia que eu tinha que comprar e nem sabia que elas esgotavam tão rápido. Quando eu descobri que eu precisava comprar as aulas extras, tinham sobrado algumas aulas extras. Uma de rendas, com a Tunde, muito legal a Tunde, gosto muito, amei a aula, ela é húngara, eu fiquei muito feliz porque a minha avó era húngara e foi muito legal encontrar uma húngara na primeira aula que eu fui fazer lá. E a segunda aula que eu fui fazer era a aula da Pam e ela falava lá glaze para cá e era glaze avançado. Mas era a única aula que tinha vaga e aí eu fui e me inscrevi para essa aula. Quando eu cheguei na aula dela, eu fui tentar conversar com ela, porque eu não tinha noção, não tinha entendido que porque o glaze se escreve com Z e não com C, eu achei que era alguma brincadeira dela, alguma coisa assim. E aí eu falei, eu sou do Brasil, eu fiz aula com tal pessoa, não sei o que. Ela falou, então você usa o Royal Icing. Eu falei, uso. E esse? Mas o meu é diferente. Eu falei, o seu é diferente? O meu é diferente. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu não gosto do glacê real. Eu falei, você não gosta? Não, eu não gosto. Acho o sabor dele meio ruim. Então eu desenvolvi esse glacê, esse glaze aqui. E aí ela deu a aula do glaze e explicou sobre a texturização. E eu naquela época nem tinha tanto conhecimento para entender que o glacê real a gente não fazia textura. Mas eu gostei muito tanto dela, porque ela é um amor de pessoa, quanto da aula que ela deu. Tanto que eu cheguei no Brasil, já fui fazer a argila comestível, eu usei a argila comestível logo depois daquela minha primeira, mas realmente o glaze eu acabava não usando. E aí, dentro das aulas que eu estou tentando mostrar técnicas diferentes para vocês, eu falei, bom, vamos fazer o glaze. A receita da Pam, ela usa açúcar impalpável. Quando eu fui usar o açúcar impalpável, eu achei que ele ficou meio duro e eu não consegui fazer a textura do jeito que ela fez. E eu também usei o caro. O caro é colorido. Então, eu percebi que não dá para usar o caro e o açúcar impalpável, ele é bom, ele seca rápido, só que você não consegue fazer textura. Então, ele fica mais parecendo um glacê real, mais chato, porque ele não fica na consistência, ele não tem a consistência dura que a gente gosta para fazer alguns detalhes. E aí eu fiz o glaze com o açúcar de o glaçúcar da União, sem ser o impalpável, sem o amido de milho. E aí ele se portou mais como o glacê dela. A única coisa é que realmente é interessante pôr ou dióxido. Eu não pus dióxido no meu glaze. E se você põe o dióxido, provavelmente o glaze não fica tão transparente, porque com a glucose transparente e o açúcar, eles ficam bem transparentes, então é interessante pôr o dióxido e não pôr um corante líquido para não ficar mais líquido ainda. Eu vou mostrar para vocês tanto o que eu fiz com o açúcar impalpável e o caro, que ele fica, e aí eu pus um pouco de dióxido para ver se ele não ficava tão
amarelo, mas ele não ficou. E eu fiz o com açúcar glaçúcar e a glucose transparente, onde ele fica muito transparente, e aí para vocês chegarem. Eu vou mostrar também para vocês como colorir. A receita tá nas informações de vocês, que vocês podem usar, vocês podem ver. E aí, se eu tô pondo na receita açúcar glaçúcar. Se você quiser usar o impalpável, você pode usar. É só que o nosso açúcar impalpável, eu não sei se de repente a gente tem mais amido do que o açúcar impalpável deles, a texturização é um pouco mais difícil. Eu não consegui fazer a texturização no glaze com açúcar impalpável brasileiro. E eu acho que tem a ver com a quantidade de amido que tem dentro do nosso açúcar impalpável, que provavelmente é diferente da quantidade de amido que tem no açúcar deles, sem contar que o açúcar deles é bem mais fino que o nosso. O grão deles é muito mais fino que o nosso. Então, essas são as diferenças que tem. O glaze, eu vou mostrar para vocês como é que colore ele também, mas não tem muito mistério. A partir do momento que você bate ele, se você quiser tentar, inclusive, com menos água da quantidade que está na receita, vocês podem tentar, para vocês chegarem numa receita que vocês entendam que seja melhor. O tempo de secagem dele, de um dia para o outro, ele secou do mesmo jeito que o nosso glacê real. Ele ficou duro, ele ficou do mesmo jeito que o nosso glacê real fica, ele ficou. Você pode ver que ele está duro, ele não é pegajoso, nem parece que é a glucose, ele é um pouco mais brilhante do que o nosso glacê real, principalmente por causa da glucose dele. Eu sequei na minha desidratadora, porque eu queria fazer a textura, mas você vê que se eu entrego isso aqui para uma pessoa, a pessoa não consegue dizer nesse biscoito específico se ele é glacê real ou se ele é glaze, porque é a mesma coisa. Obviamente que o sabor não é o mesmo. Eu estou pensando seriamente em mandar isso aqui para minha aprovadora oficial para ver o que ela fala. E porque eu estou querendo saber qual é a reação de um cliente, né? Porque ele realmente, o sabor é diferente, ele é mais adocicado. O cheiro do glaze feito com caro é uma delícia, porque o caro tem um cheiro gostoso, mas ele fica mais amarelo. Mas ele tem um sabor diferenciado, porque o caro já foi feito para ter um sabor diferenciado, diferente da nossa glucose, da glucose transparente que a gente usa. Então, você vê que isso aqui é um biscoito normal, que olhando assim ninguém consegue dizer se isso aqui é glaze ou se isso aqui é glacê real. Eu não sei dizer se isso é por causa dos produtos brasileiros ou se é porque é assim mesmo. Mas se você olhar na página da Pam, Cookie Crazy, o endereço está no material de vocês, para vocês verem que os produtos que ela faz, os biscoitos que ela faz, são tão legais quanto. Então você pode usar aerógrafo do mesmo jeito, você pode usar stencil do mesmo jeito, você pode usar várias coisas que aí você vai poder aproveitar tudo que você já tem, se você quiser testar. Então vamos lá fazer o glaze e ver que não tem muito mistério nisso. Eu resolvi deixar para vocês as duas execuções. Na verdade, a receita é praticamente a mesma. Uma é com açúcar impalpável, que tem o amido na receita, e eu fiz com o caro, e realmente o caro deixa ele bem amarelo. Então, nesse que eu estou fazendo agora, tá com caro e eu coloquei
o dióxido de titânio e a água e pus para bater. Ele realmente fica um pouco mais a baunilha, né? Ele fica um pouquinho mais líquido. Se você, inclusive se você colocar o dióxido de titânio, você vê que ele fica bem amarelo, né? Por causa do caro. Então, você colocando o, o dióxido de titânio, ele fica menos branco. Então, ele está batido e aí eu vou mostrar para vocês a, o glacê, como é que você faz o glacê com ele, né? Quer dizer, colore ele. Você vê que ele fica bem mole quando ele sai da batedeira. Ó, tá vendo? E esse é no dia seguinte, ele fica um pouco mais consistente, mas na hora que você começa a mexer ele, ele já não fica mais tão consistente. E aí é só colorir ele do mesmo jeito, só que como esse tem dióxido de titânio, a cor fica mais leitosa, ele é um pouco melhor para trabalhar, mas ele já fica, ele se porta muito parecido, não sei se é por conta da quantidade de amido que nós temos no Brasil, ele se porta bem na hora da secagem, como o glacê real nosso normal. Agora é só a gente tendo chegado na cor que a gente quer, só acrescentar água até a gente chegar na consistência fluida dele. Então você vê que a consistência fluida dele é bem parecida com a do glacê, né? Só que ela é um pouquinho mais pegajosa, talvez. E eu vou pôr no saquinho e agora eu vou mostrar para vocês o glacê saído da batedeira e eu fiz o verde. Você vê que eu pus só a cor verde e não pus mais nada de água. Você vê que ele parece que até é um pouco mais consistente, mas ele não é mais consistente e ele realmente fica mais fluido do que o nosso glacê normal. E esse eu fiz com açúcar, com glaçúcar, sem ser o impalpável, que o impalpável tem amido de milho, esse não tem, e eu fiz com a glucose transparente e com água quente. Não pus corante nesse, não pus o dióxido de titânio. E eu achei que demorou para dar liga e aí até pus um pouco mais de água. Provavelmente se puser, eu pus uma, porque a Pam fala de colocar 1/4 aproximadamente de água e aí eu pus 1/4 mais um tequinho de água porque ele realmente não estava dando liga. E aí eu pus só um pouquinho mais de água, que foi metade de 1/4, e esperei ele dar liga, mas mesmo assim ele ficou mais fluido. Provavelmente se pusesse um pouquinho menos de água, talvez ele fique um pouco menos fluido, mas mesmo assim ele ainda é fluido, bem diferente do que a gente está acostumado com o glacê real quando ele sai da batedeira. Quanto mais açúcar a gente puser, provavelmente menos fluido ele fica. Então, se ele está batendo, até parece que está separado, mas na hora que eu paro a batedeira e levanto o gancho, você vê que ele está com a consistência bem parecida com a que ficou a que tinha açúcar impalpável, ou a do açúcar impalpável. E você vê que esse é mais transparente, ele fica mais fica mais brilhante. E então eu acho que faltou realmente pôr um pouco do branco para fechar um pouco essa cor, para ela, não sei nem se fechar é o termo correto, mas para dar uma base para ela, porque ela ficou bem transparente. Então você vê que eu ponho um pouco de branco, mas mesmo assim não é o suficiente. E se você usar o branco em gel, ele vai ficar mais líquido ainda. Então eu aconselho a usar o dióxido de titânio sim para fazer. Então, e aí agora é só chegar na consistência que a gente quer adicionando água.
E aqui não tem muito mistério, é só misturar e adicionar água. Realmente precisa ser uma consistência que você consiga preencher o biscoito e colocar o glacê dentro do pacotinho de novo. Então, aqui vocês tiveram as duas opções e aí vocês podem escolher qual das duas vocês querem fazer. Bom, vocês viram que fazer o glaze não tem muito mistério, botando os ingredientes na batedeira, batendo ele e pronto. Realmente ele já sai da batedeira já um pouco mais fluido, então se você quiser diminuir a quantidade de água, você pode, né? Afinal de contas é quase pouca água. Eu até pus um pouco mais do que a Pam fala, porque na versão sem amido ele não estava pegando liga, então eu pus um pouco mais de água, talvez pusesse um pouquinho menos, ele ficaria um pouco mais consistente, mas eu tenho minhas dúvidas. Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa alternativa de trabalho para vocês. É uma alternativa vegana, então se um cliente quiser um glacê vegano, se você não usar ovo no seu, nem ovo nem a manteiga, se você tiver uma receita de biscoito vegana, essa é uma opção de glacê vegano também, que pode atender você e não é com a água do grão de bico, e sim com a glucose, que é um outro produto que nós temos aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado da aula desse mês e aproveitem. E eu quero ver os biscoitos de vocês com glaze, eu quero ver as experiências de vocês e eu queria um feedback, saber o que vocês acharam desse glacê diferente, dessa opção alternativa. Obrigada!